Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, né, que estamos aí concluindo mais uma etapa da nossa caminhada, né, buscando aí o Senhor, buscando crescer na graça e no conhecimento dEle. E aí nesse mês de julho, né, nós temos buscado a fidelidade, né, e estamos concluindo aí, graças ao Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Abra por favor a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte final ali, que diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero, para concluir aqui, eu tinha essa mensagem importante para nós aqui, a respeito de como nós podemos realmente ser fiéis, né? Como nós podemos realmente viver essa palavra que eu acabei de ler aqui, de ser fiel até a morte, de ser fiel a Deus até a morte, de ser fiel a Jesus até a morte, a aliança que nós temos, a nova aliança que nós temos. Como nós conseguiremos ser fiéis até a morte? Então, um exemplo vivo disso, né, de alguém, de pessoas que realmente viveram essa palavra, é o exemplo de Daniel e dos seus amigos, né, que eles realmente, por serem fiéis, eles estavam dispostos, eles estiveram dispostos a ir até o fim, até a morte, se fosse necessário, para não trair, para não quebrar a aliança, né, que eles tinham com o Senhor. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 10, 16, sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Enquanto a maioria do povo de Deus, continuava ainda obstinados, rebeldes, né? Tanto que o contexto ali de Daniel é um contexto de um povo cativo, né? Como desdobramento dessa rebelião, dessa desobediência. O inimigo ali teve então lugar, teve brechas para atacar e conquistar ali o povo e levar ele em cativeiro. Daniel e seus amigos, em situações onde eles foram ali provados, onde eles foram ali tentados a trair, a quebrar a aliança, eles preferiram a morte do que simplesmente se prostrarem ali diante do rei, comerem do banquete. Tantas situações ali onde, por conta da fidelidade deles, eles se depararam com a cova dos leões, se depararam com a fornalha de fogo ali, por causa da fidelidade. Então eles foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida certamente. E assim também essa palavra é chegada a nós. E tendo esses exemplos, eu quero ler com vocês alguns versículos ali de Hebreus capítulo 11, onde nós veremos então o próprio Deus, a própria palavra, honrar a vida desses homens e mulheres que foram fiéis. Não simplesmente que disseram que eram crentes ou que disseram que queriam servir ao Senhor, mas aqueles que foram fiéis pela fé, né? Como nós já lemos aqui, é pela fé que nós vencemos o mundo, o pecado, é pela fé que nós conseguimos viver uma vida que agrada a Deus, não é na nossa força, é na força daquele que crê. O poder vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Hebreus capítulo 11, no versículo, a partir do versículo 13 até o 16, vou estar lendo aqui. Primeiro eu vou ler do 35 ao 38. Do 35 ao 38. Perdão, do 33 ao 34 e em seguida 35 e 38. Então diz assim, Hebreus 11, 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui até o 34, e nós estamos falando aqui, lembrando
desse exemplo, Daniel e seus amigos. Então a própria palavra de Deus vai dizer que eles, pela fé, fecharam a boca de leões e apagaram o poder do fogo, né? Dentre outras coisas que Deus está falando aqui, se referindo também a outros exemplos da Bíblia. Outros profetas, juízes, reis, todos aqueles que foram fiéis. A Bíblia vai dizer para nós que eles foram fiéis, que eles conseguiram pela fé. E a própria palavra de Deus nesse capítulo vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós temos força para dizer não ao pecado. É pela fé que nós renunciamos às coisas que esse mundo nos oferece, para pecar, para desobedecer, para quebrar a aliança com o Senhor. É pela fé, por isso que nós precisamos nos alimentar do quê? Da palavra. É a palavra de Deus que tem que encher o nosso coração, a nossa mente, porque é a palavra de Deus tomando forma dentro de nós, é que naturalmente, na nossa natureza divina, na nossa nova natureza em Cristo, naturalmente, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas vão refletir aquilo que está no interior, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é na força do braço, não é falando eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu tenho que ser, e então eu vou fazer, naturalmente. Então é dentro de nós que nós precisamos trabalhar bastante, com muito esforço, de nos dedicar à leitura da palavra, de nos dedicar à oração, de nos dedicar a estarmos cientes daquilo que nós podemos fazer diante de uma situação que se torna uma oportunidade de fazer o bem, de cumprir, de praticar a palavra que você tem comido, meditado, absorvido dentro do teu coração. Então tudo isso vai fazer com que a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus. Ele é a expressa imagem do Pai. Ele é a própria palavra viva de Deus. Então ao nos atentarmos a isso, ao nos esforçarmos nisso, é que então nós conseguiremos fazer, porque é pela fé. Porque aí o poder de Deus vai operar na nossa fé. De tanto a gente crer que nós podemos, de tanto a gente crer que nós podemos andar como Jesus, isso vai se tornando realidade nas nossas vidas. É pela fé, não é na força. É pela fé, em nome de Jesus. E foi pela fé que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego conseguiram então fechar a boca de leões, vencer o poder do fogo, apagar, né, o poder do fogo, como diz aqui na palavra, pela fé. Na continuação desse texto, no versículo 35, então diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Então, irmãos, em nome de Jesus, ao ler essa palavra, nós podemos nos comparar com os tempos de hoje. Será que nós temos realmente essa fidelidade que essas pessoas tiveram, de serem fiéis até a morte de verdade? Literalmente. Tipo, um cristão, ele ter ali duas escolhas: negar o nome do Senhor Jesus, se prostrar diante de uma estátua ou se render a um governo em troca da sua sobrevivência, ou ser morto por dizer não a tudo aquilo que está além de Jesus na sua vida. Será que nós teríamos essa coragem hoje, essa fidelidade hoje de abrir mão da nossa vida para sermos fiéis a Deus? Para não renegar o nome do Senhor? E eu sei que muitos, não poucos, vivem esse dilema, essa realidade em países onde isso já está escancarado, onde você tem que negar, você não pode crer em Jesus, você não pode declarar a sua fé. Então isso já é realidade em algumas nações e, como diz Apocalipse, vai ser realidade no mundo todo um dia. Um dia o mundo todo será mais uma vez confrontado com essa realidade.
Ou você nega Jesus ou você morre. Ou você aceita a marca da besta ou você morre. Não vai ter outra escolha. E pelo que nós vivemos hoje, tantas coisas que às vezes nós mesmos nos condenamos, nos denunciamos, aquilo que a gente coloca o nosso coração, aquilo que a gente abraça, veste a camisa, talvez a gente não teria essa força para dizer sim para Jesus em troca da nossa vida ou da nossa morte. E eu não estou dizendo isso como alguém que está julgando, mas eu falo para nós mesmos, nós fazemos um autoexame, examinar realmente onde está o nosso coração. O que realmente a gente abraça? O que a gente veste a camisa e exibe para todo mundo saber? Será que é Jesus ou talvez o time do nosso coração? Quando alguém abrir as coisas que a gente publica, as coisas que a gente valoriza, o que elas vão entender? Qual vai ser a leitura que elas farão da nossa vida? O que elas poderão enxergar e ver em nós? Não que isso realmente reflita tudo o que nós somos, porque às vezes uma fotografia ela é pura enganação. Ela não mostra nem 1% do que a gente é. Mas só um exemplo em relação à fidelidade nesse nível, do nível de Apocalipse 2:10 que nós lemos no início. Sejam fiéis até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Será que realmente nós temos vivido isso? Será que a nossa fidelidade está nesse nível de, se for preciso, ir até a morte, porque a coroa da vida é mais importante do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer? Ou que nós temos de prazer nesse mundo? Então a palavra de Deus aqui, ela vai nos ensinar, irmãos, nesses exemplos que nós lemos aqui, como eles conseguiram, o que motivava o coração dessas pessoas para viverem uma fidelidade tão profunda. Como é que eles conseguiram? Qual foi a chave que eles obtiveram ali para serem fiéis até a morte? Qual foi a razão? O que motivava eles? Então, é algo que eu tenho meditado aqui, é que eles sabiam, né, pela própria palavra de Deus, essa é a resposta. Eles sabiam que havia uma pátria infinitamente melhor e definitiva, onde habita a justiça, onde habita a verdadeira felicidade, a alegria eternas, a cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Então a própria palavra de Deus aqui, em Hebreus 11, vai responder para nós o que essas pessoas tinham de diferente. O que essas pessoas tinham para viver dessa forma, para viver uma fidelidade tão forte, tão poderosa, ao ponto de, no caso de Daniel, alguém que já tinha uma posição elevada no reino. Ele era honrado ali, ele era respeitado, ele tinha a posição de administrador no reino. E por conta de um decreto onde ele não podia mais orar. E na aliança que ele tinha com Deus, a oração é tudo. Porque a oração é a nossa comunicação com o Senhor. E ele, quebrando ali aquele decreto para ser fiel a Deus, ele manteve ali a sua rotina de oração. E por conta disso, ele foi condenado à cova dos leões. Porque ele se negou a deixar de orar. Ele se negou a falar com Deus por causa do governo, do decreto que havia sido dado ali. E nós lemos aqui então que, pela fé, ele fechou a boca do leão. E aí o que motivava, o que essas pessoas elas tinham de diferente? Então a resposta é essa que eu acabei de ler aqui, que eu vou ler aqui agora, em Hebreus 11, do 13 ao 16, que diz assim, ó: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-na de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, primeiro, eles reconheciam que eles eram estrangeiros nessa terra. Para você viver esse nível de fidelidade, irmão, não há outra forma de você viver a não ser você entender que você é peregrino nessa terra. Isso vai te ajudar a não se apegar tanto com essas coisas desse mundo. Isso vai te ajudar a não cair nessa ilusão e de se apegar, seja o que for, a uma casa, um carro, a qualquer coisa. Você não pode se apegar, porque tudo passa nesse mundo. Você pode estar lá no alto, vai passar. Você pode estar lá embaixo, vai passar. Tudo é passageiro nessa terra. E infelizmente, por não entender isso, ou se esquecer dessa verdade,
Muitas vezes nós vivemos nesse mundo como se nós nunca fôssemos partir dele. E aí a gente se agarra às coisas, aposta todas as fichas. Não, a minha felicidade é agora. Eu tenho que correr da minha felicidade agora. Eu tenho que ser feliz enquanto é tempo. Isso é um grande engano, porque um dia isso vai passar. E quando isso acabar, a gente vai se deparar com a consequência das escolhas que nós fizemos enquanto nós estávamos de passagem. A eternidade está condicionada ao temporário. É nesse temporário, é nesse tempo temporário que nós temos o poder de decidir aonde será o nosso futuro eterno. E muitos estão esquecendo disso. Então esses homens, primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que serve para nós, eles tinham essa consciência de que eles eram peregrinos e estrangeiros. Ou seja, eles não são daqui. Eu não sou daqui. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. A minha natureza, a minha naturalidade, ela é de outro lugar, é de outra cidade. Não é da cidade de São Paulo, onde eu nasci aqui na terra, onde Deus me colocou temporariamente. Mas, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Reconheça que você é estrangeiro e peregrino na terra, em nome de Jesus. Continuando, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Então, o segundo aspecto do que essas pessoas tinham de diferente para conseguirem serem fiéis até a morte é essa consciência de que eles tinham, de que eles não estavam pensando nessa pátria, tipo, olha, eu saí da minha cidade e fui morar em outra. Eles não estavam pensando na cidade de onde eles saíram, de onde eles nasceram. Abraão não pensou lá na cidade dos pais dele, quando Deus tirou ele ali de Ur dos Caldeus e enviou ele para uma terra que ele não conhecia. Essas pessoas, elas estavam olhando não para a pátria passada, mas a pátria futura. A pátria não terrena, mas a pátria celestial. É por isso que eles estavam dispostos a morrer, porque a mente, o coração deles não estava aqui na cidade terrena, mas estava na cidade celestial. E quando você pensa assim, a morte não é o fim. A morte é o começo. A morte é a coroa. É a formatura. Para quem tem essa mentalidade, para quem tem essa consciência, para quem reconhece isso de verdade, que crê nisso, porque é questão de fé ou não é isso? É necessário acreditar nisso ou não? Porque nós não estamos vendo o céu aqui agora. A gente não está vendo a pátria celestial agora. Por isso que é pela fé. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Que Deus não se envergonha de ser chamado Deus dessas pessoas. Pessoas como essas, que vivem nessa terra, mas que a mente e o coração estão aonde? No céu, na pátria celestial. Então é isso, amados, que realmente faz com que nós possamos ser fiéis nesse nível. É você ter os olhos voltados para essa cidade que Deus preparou. Que cidade é essa? É aquela cidade onde Apocalipse ela revela, Apocalipse 21 e 22 revelam a cidade que tem rua de ouro, que tem ali águas cristalinas, que não precisa de sol, porque a própria presença de Deus ilumina tudo. Onde não haverá choro, nem morte, nem pranto, nem injustiça, nem preconceito, nem enfermidade, não haverá nada, não haverá dor, só gozo, alegria na presença daquele que é a vida, o Senhor, o nosso Deus. Então, quando nós perdemos a visão do céu, como eu disse aqui, inconscientemente a gente começa a postar as fichas nesse mundo, a gente começa a se apegar às coisas. E dependendo do nível que isso acontece, você começa a passar por cima das pessoas, colocando coisas acima de pessoas, sendo que pessoas são as coisas para Deus, vamos dizer assim, as coisas mais preciosas, o que mais importa para Deus.
Ele diz na palavra dele que se você der um copo de água fria para um dos pequeninos dele, você está fazendo para ele. Então é uma vida de desapego, amados, que o Senhor nos conduz, de amor, onde nós realmente ajuntamos tesouros no céu. Mas é uma vida onde você precisa, se você não tiver essa consciência, se você não reconhecer que você é estrangeiro e peregrino, e que há uma pátria superior te esperando, te aguardando, inconscientemente você vai dar valor às coisas desse mundo. E vai começar a lutar por elas de uma forma errada. De uma forma como se você nunca fosse partir, como aquele rico insensato que Jesus fala, né? Que ele estava ali sendo abençoado, prosperando, e ele diz para ele mesmo: ó minha alma, come, bebe e folga. E aí Deus fala com ele: louco, essa noite pediram a tua alma, e o que você está juntando, o que você está fazendo aí vai ficar para quem? Para quem que você está juntando isso? Então muitos perdem a consciência do céu, e por esse motivo acaba colocando tudo aqui, vive só para esse mundo, ganha para continuar a ganhar, sabe? Trabalha para trabalhar, ganha para ganhar, e não sai desse círculo vicioso, né? De ganância, muitas vezes, dessa fome descontrolada de querer conquistar as coisas. Então, amados, no livro de Hebreus a gente ainda tem alguns textos que nos adverte a respeito disso. Nós falamos daqueles que são bons exemplos para nós, mas temos também os exemplos daqueles que foram infiéis, daqueles que colocaram os olhos nessa terra, só colocaram os olhos no momento atual, e esses acabaram se perdendo. Então, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 3, versículos 16 ao 18, diz assim, ó: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então, do povo de Deus, amados, os desobedientes vão ficar de fora. Não adianta a gente se enganar com esse tempo que nós vivemos, talvez de muitas pregações que só passam a mão na nossa cabeça, como se a gente pudesse viver de qualquer maneira e pudéssemos acreditar que nós vamos para o céu igual aos fiéis. Mas não é assim. A Bíblia deixa muito claro que aqueles que vão herdar o reino do céu são os fiéis, os obedientes. Os desobedientes vão ficar de fora. Aquele que for desobediente e morrer na desobediência vai viver eternamente separado de Deus. Deus, ele fala na palavra, acabei de ler isso, né? Não foi aqueles que foram desobedientes, aqueles que Deus jurou que nunca entrariam no seu descanso. Então como é que a gente pode acreditar que pode viver em pecado, pode viver uma vida desregrada e vir no culto, receber uma palavra motivacional e achar que está tudo bem, que eu vou para o céu e acabou, eu vou sair daqui dessa porta e vou continuar vivendo a minha vida egoísta, querendo juntar para ter sempre mais e ignorar aqueles que necessitam, que estão à minha volta e que eu poderia ajudar. Que engano que é esse que nós vivemos? Hebreus 4, 9 a 13 complementa dizendo: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essa é a verdade da palavra, amado. Presta atenção nessa palavra. Deus, ele fala que sim, é possível cair. É possível estar no povo de Deus e cair por causa do exemplo da desobediência. E que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que nós precisamos da palavra. A palavra é a base para que a gente possa ser fiel, para que a gente possa viver uma vida que agrada ao Senhor.
Mateus 6, 19 a 21, estou concluindo. Ele nos lembra, né, que essa palavra aqui, todo mundo aqui ela conhece, mas nós precisamos ser lembrados dela. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Então, amado, se você reconhecer que você é estrangeiro e peregrino aqui na terra, se você reconhecer que a tua pátria é celestial, você vai começar a trabalhar para juntar tesouro não aqui na terra, mas na sua pátria celestial, aonde você sabe que está indo, para onde você sabe que está indo, para onde você sabe que é o teu destino, o teu futuro. Se você realmente crer nisso, você vai viver pela fé. E você, pela fé, nessa verdade, nessa esperança, você vai renunciar ao pecado. Você vai dizer não quando o inimigo vier apresentar para você uma proposta para você trair a Deus e quebrar a aliança que você tem com o Senhor. A obediência e a desobediência, elas estão sempre diante de nós. Mas se a gente estiver com a nossa mente, o nosso coração no céu, você vai sempre escolher o caminho da obediência, porque você sabe que é através da obediência que você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você vai encontrar um tesouro te esperando eterno. Esse sim, nunca vai acabar. Esse sim você poderia falar como aquele homem sensato. Agora sim, eu vou gozar da alegria de desfrutar de tudo isso que Deus preparou para mim, de que eu pude ajuntar, que você ajuntou. Deus está falando para nós ajuntarmos. É sempre pela graça. É o Espírito Santo que nos ajuda. Mas Deus, ele fala que somos nós que devemos ajuntar tesouros no céu. E que o nosso coração esteja lá. E assim você vai viver cada vez mais ajuntando tesouro, porque você sabe que você tem uma cidade que Deus preparou para você e que te espera. E que está acima de qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer circunstância difícil nesse mundo, porque tudo vai passar, em nome de Jesus. Amém? Então as exortações finais eu vou estar lendo aqui, em nome de Jesus, para concluir. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 2 Coríntios 6, do 15 ao 18. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Do capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, complementa dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No versículo 15, diz, na parte final, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Aleluia! Em nome de Jesus, amados, a gente finaliza então falando do versículo que nós começamos hoje, Apocalipse 2, 10, parte final. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar, falar com o Senhor agora, pedir que Ele derrame o fogo dEle sobre as nossas vidas, e que a gente possa ter todas essas verdades que nós declaramos aqui, gravadas na tábua do nosso coração, que o nosso olhar, a nossa mente esteja na nossa pátria celestial, que a gente venha ter sempre a consciência de que nesse mundo nós somos peregrinos e estrangeiros, né? Em nome de Jesus, esse sentimento é algo estranho para mim, assim, porque desde muito cedo, sabe, amados, toda vez que algo muito bom acontecia comigo, eu lembro que quando eu trabalhava de office boy, no primeiro emprego, e eu consegui um emprego para ganhar o dobro do salário, né? Eu trabalhava numa empresa e eu consegui
numa empresa muito maior, uma indústria, né? E é estranho falar isso porque eu era muito novo e eu não conhecia ainda o Senhor. Mas eu nunca conseguia me empolgar muito, sabe? Eu nunca conseguia, por mais que aquilo trouxesse alegria ao meu coração, né? De, olha, agora eu vou ganhar o dobro do salário e dentro de mim tinha algo que, olha, vai passar. Não é tudo na vida, isso não é tudo na sua vida, isso não é tudo. Isso não resume o sucesso na vida de um homem. E Jesus, depois eu pude aprender na palavra que ele realmente disse isso, né? Que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por quê? Porque tudo é passageiro nessa terra. Então é algo estranho, né? Eu tinha esse sentimento de, uau, mas mesmo assim, olha, isso não é tudo na vida, sabe? Para você não se empolgar muito e às vezes isso se tornar um ídolo para você, isso se tornar a sua vida, o motivo pelo qual você vive, o motivo pelo qual você levanta, sabe? Não, amado. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para agradar ao Senhor. E fazer a tua parte aqui, amando as pessoas que você puder amar, ajudar, sabe? Acudir necessitados e fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que você realmente vai juntar tesouros no céu. Um dia você vai para lá, um dia você vai chegar lá. E um dia você vai entender isso que a gente não entende aqui hoje, por causa da nossa limitação, da nossa carne. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Aleluia, Pai, em nome de Jesus.